A palavra dungeon é derivada do termo francês donjon, que se refere à grande fortaleza ou torre central de um castelo, em vez de uma prisão subterrânea. A palavra francesa para dungeon é, na verdade, cachotte. Esta fortaleza central, ou donjon, geralmente era a estrutura mais forte de um castelo medieval. Com grossas paredes de pedra e poucas janelas, estas fortalezas eram perfeitas para prisões. No século XI, as primeiras fortalezas de castelos eram geralmente quadradas, mas o século XII viu o uso de arietes e o dano que eles poderiam infligir a um castelo, o que levou à construção de torres redondas. Estrutura redonda era mais resistente. Sendo a parte mais segura do castelo na Alta Idade Média, o grande castelo era onde o senhor e sua comitiva se alojavam, e era o lugar perfeito para eles se refugiarem se o resto do castelo fosse invadido por forças inimigas. Mas, eventualmente, essa estrutura central se tornou o refúgio ideal para a segurança de itens valiosos ou prisioneiros importantes. A palavra masmorra passou a denotar qualquer prisão em um castelo. Era principalmente usada para descrever áreas subterrâneas que, mesmo não sendo originalmente construídas para isso, se tornaram prisões perfeitas. Durante a Era Medieval inicial, a prisão não era realmente uma coisa. Era mais comum multar, mutilar ou executar criminosos. Mas em tempos turbulentos de guerra, era frequentemente necessário manter prisioneiros políticos que poderiam ser usados para negociação e indução. Ainda assim, somente os prisioneiros de alto nível seriam mantidos como reféns por períodos prolongados. Encarcerar criminosos comuns simplesmente não valia o esforço ou a despesa. Hoje vamos viajar de volta no tempo e aprender sobre a oubliette, uma tortura medieval de horror indescritível. Bem-vindo à loucura medieval. A masmorra, construída no século IX, o outrora magnífico castelo de Pontefract, em Yorkshire, Reino Unido, é infame por seu enorme sistema de masmorras opressivas. O castelo já viu sua cota de violência ao longo de sua história. Em 1311, o rei Eduardo II manteve seu primo Thomas, conde de Lancaster, e outros 20 rebeldes nas masmorras antes de suas execuções. Então, em 1399, após se render a Henrique e Bolingbroke Ricardo II, foi secretamente movido do norte da Torre de Londres para o castelo de Pontefract. Acredita-se que ele foi preso na minúscula masmorra abaixo do forte. Lá, trancado na escuridão fria e úmida, os historiadores acreditam que Richard foi assassinado ou deixado para morrer de fome. Independentemente da causa de sua morte, ele morreu no dia de São Valentim no ano de 1400, com apenas 33 anos, deixando o caminho livre para Bolingbroke se tornar o rei Henrique IV. Nos últimos anos da Guerra Civil Inglesa, Oliver Cromwell, líder dos parlamentares vitoriosos, odiava o castelo de Pontefract porque era o último reduto realista a se render. Então, ele fez de sua missão apagar o castelo da face da terra. Ele pediu aos habitantes de Pontefract que solicitassem ao parlamento a demolição do castelo. Os moradores apoiaram entusiasticamente os planos de Cromwell. Para eles, era apenas um lembrete das muitas vezes que a cidade de Pontefract havia sido saqueada por soldados em marcha a caminho do castelo. Suas casas roubadas, seus homens mortos e suas mulheres violadas. A petição de Cromwell teve sucesso e a destruição do castelo iniciou-se em 1649. As ruínas do castelo de Pontefract ainda podem ser vistas hoje, e atrás do que resta da outrora magnífica muralha do castelo, cerca de 35 pés abaixo do solo, estão suas masmorras escuras e deprimentes. Originalmente um mosteiro, o castelo de Chillingham estava idealmente localizado na fronteira entre as duas nações em conflito, Escócia e Reino Unido. Em 1246 a casa senhorial foi dada à família Grey por Henrique III. Em 1344, o rei Eduardo III deu ordens para que o castelo fosse melhorado, e ele foi transformado em uma fortaleza completa com ameias, uma câmara de tortura e masmorras. O impiedoso martelo dos escoceses. Rei Eduardo I usou as masmorras de Chillingham para aprisionar seus cativos, que foram horrivelmente torturados. Não apenas soldados e espiões escoceses, mas também mulheres e crianças. Vários tiveram membros quebrados antes de serem lançados através de uma porta secreta para a masmorra abaixo. Com apenas uma pequena fresta de luz penetrando as grossas paredes,
Os pobres prisioneiros eram então deixados para morrer de fome, tornando-se tão desesperados que alguns recorreram a comer a própria carne. Disse que 7.500 prisioneiros escoceses morreram em Chillingham e seus corpos foram jogados no lago. A Garrafa. Originalmente construído no final do século XII, o Castelo de Santo André fica na costa em Fife, Escócia. Nas guerras de independência da Escócia, alternou-se várias vezes entre escoceses e ingleses sob o reinado de Eduardo I. No canto noroeste do castelo há uma torre marítima que servia como prisão quando o castelo estava funcional. Os andares superiores teriam sido usados como acomodação para hóspedes, bem como para prender nobres e mantê-los em prisão domiciliar. No térreo havia 2 câmaras, a primeira sendo uma pequena sala com uma estreita fenda de ventilação na parede leste, mas era a segunda sala que continha a notória masmorra de Garrafa. Escavada na rocha sólida, a câmara tem 24 pés de profundidade larga na parte inferior e estreita na parte superior, sem janelas e sem ventilação. Essencialmente, os prisioneiros eram baixados nesse poço e deixados para apodrecer. Uma pobre alma que foi presa lá em 1402 foi Davi Stuart, duque de Rothesay, que era herdeiro do trono escocês. No entanto, ele não morreu lá, em vez disso foi transferido para outra masmorra, desta vez no Palácio de Falkland, onde foi deixado para morrer de fome. Murdoch. Estevão, duque de Albany, foi confinado nas masmorras do Castelo de Santo André antes de ser executado por traição no Castelo de Stirling, em 1425. Infelizmente, o primeiro arcebispo de St. Andrews, Patrício Graham, também foi mantido lá depois que foi considerado insano. Ele foi confinado a viver em um mosteiro e morreu em Loch Leven em 1478. A oubliette. Então parece que ser preso na Idade Média dificilmente era uma experiência agradável. Embora esses nobres, que eram mantidos como reféns, recebessem acomodações confortáveis e fossem tratados muito bem, para a maioria das pessoas, a vida em uma prisão de castelo era uma experiência horrível. A violência fazia parte da vida dos medievais, e torturas como ossos quebrados por estiramento, dedos deslocados por parafusos de polegar e marcas de queimadura por ferros em brasa eram todas formas aceitas de punição. E como se ser mantido nas masmorras e sistematicamente torturado não fosse ruim o suficiente, surgiu uma cela de prisão que poderia infligir ainda mais tormento, como a oubliette ou sala esquecida. Muitos que foram jogados neste poço brutal nunca mais veriam a luz do dia. Uma prisão feita de um buraco cilíndrico de pedra, a oubliette era um eixo vertical tão pequeno que provavelmente era difícil se virar, muito menos ajoelhar, sentar ou deitar. Muitos estavam subterrâneos, tornando-os uma masmorra dentro de uma masmorra, o que significa que toda a água e detritos de todos os outros lugares se infiltrariam, tornando o buraco frio e úmido. Abaixado no eixo por uma corda, o prisioneiro seria forçado a ficar de pé no escuro poço profundo até ser libertado, possivelmente em pé sobre o cadáver em decomposição ou ossos do último infeliz hóspede. Prisioneiros ficavam lá por semanas, recebendo ocasionalmente comida e água. Para outros, o tormento durava apenas dias, pois eram deixados para morrer de fome e sede. Imagine o terror psicológico quando a porta de armadilha acima deles, muito alta para alcançar, se fechava, e eles eram mergulhados na escuridão claustrofóbica e com cheiro de mofo, de pé em água fétida com apenas ratos como companhia. O nome desta horrível prisão é derivado da palavra francesa oublier, que significa esquecer, e eles foram usados em todo o Oriente Médio e Europa. A Bastilha na França era notória pelo seu uso de oubliettes, assim como a Hameli Hizari, no que é agora a moderna Turquia. A Bastilha, fortaleza medieval francesa, foi erguida para proteger Paris de ataques ingleses na Guerra dos 100 Anos. Em 1370, o rei Carlos V da França ampliou a cidadela, incluindo masmorras sob suas 6 novas torres. O Hameli Hizari, apelidado de Castelo Corta-Garganta, foi construído durante meados do século XV, no lado europeu do Estreito de Bósforo, naquilo que era então a cidade bizantina de Istambul, e agora é chamada Istambul. No 6º nível da torre havia uma porta secreta, que levava a um buraco profundo, deliberadamente construído na espessa parede de pedra. Quando um prisioneiro desavisado era empurrado pela porta, ele caía 13 pés até o fundo de um buraco muito profundo e escuro.
Ainda vivo, mas provavelmente muito ferido, ele seria deixado lá para apodrecer. Localizada abaixo da Torre Branca na fortaleza da Torre de Londres, havia outra pequena cela que media apenas 4 pés quadrados. Isso tornava impossível para um adulto médio sentar, ficar de pé, deitar ou encontrar qualquer posição confortável. A cela recebeu o apelido um tanto irônico de pequeno conforto. Sem janelas, o prisioneiro era forçado a se agachar, sozinho na escuridão total e em crescente agonia, às vezes por dias ou até semanas, apenas para ser liberado periodicamente para interrogatório e tortura. Guy Fawkes, que esteve envolvido na fracassada conspiração da pólvora em 5 de novembro de 1605, foi mantido dentro do pequeno conforto. Nobres prisioneiros eram mantidos em prisão domiciliar, com aposentos talvez na torre de menagem e liberdade para andar pelo castelo. Se fossem jogados na oubliette, seu tempo lá provavelmente seria curto, pois a punição era usada como parte da estratégia de tortura na tentativa de extrair informações. O castelo de Conwy, no país de Gales, foi construído pelo nosso velho amigo Eduardo I, que, não satisfeito em conquistar os escoceses, queria também submeter os galeses. Conwy foi edificado na década de 1280 na conquista do país de Gales. Saindo do grande salão está a torre da prisão. Aqui há uma câmara que pode ter sido bastante confortável se o prisioneiro tivesse o alívio de uma cadeira ou cama. Mas abaixo disso está a verdadeira masmorra, um poço de 12 pés de profundidade que é escavado na rocha com apenas uma entrada, sendo a porta de armadilha acima. No castelo de Pembroke, em 1440, João Whitthorne foi preso na oubliette, lá por Humberto, duque de Gloucestershire e conde de Pembroke. O pobre Whitthorne foi privado de roupas e recebeu pouca comida. Deixado no escuro poço claustrofóbico, ele ficou cego e sofreu outras doenças incuráveis. Como se isso não fosse ruim o suficiente, a oubliette no Castelo Salto, na Irlanda, tem espinhos para aumentar o sofrimento. A pequena masmorra, que fica próxima à capela, era originalmente usada para guardar valores. Durante as reformas no castelo realizadas na década de 1920, foi relatado que os trabalhadores encontraram os restos de mais de 150 pessoas. Disse que 3 carradas de esqueletos foram removidas. Apenas mais um lembrete de quantas masmorras existem por aí. E para os medievais, quão popular era essa forma de punição cruel e incomum. Obrigado por assistir à Loucura Medieval. Lançamos um episódio semanalmente. Inscreva-se e clique no ícone de sino para notificações. Saúde!